Imagine um homem comum. Ele está sempre disponível, responde rapidamente, nunca deixa uma mensagem sem retorno. Ele acredita que, estando presente o tempo todo, vai conquistar o coração dela. Mas quanto mais presente ele está, mais previsível se torna. E quanto mais previsível, menos impacto causa. Agora, imagine esse mesmo homem tomando uma decisão inesperada: desaparecer. Não há briga, não há anúncio, não há explicação. Apenas silêncio. É nesse silêncio que a mente feminina começa a trabalhar de maneira frenética. O que antes era garantido, agora se torna incerto. O que parecia estável, agora é um enigma. E é aí que surgem as reações mais intensas, aquelas que revelam como a ausência pode ter mais poder do que a presença. Essas são as 10 reações femininas quando você simplesmente desaparece. Primeira reação: a curiosidade imediata. O primeiro impacto do seu desaparecimento é a quebra de padrão. O cérebro humano funciona como uma máquina de previsibilidade. Ela já sabe como você age, responde rápido, sempre aparece, nunca falha. Mas, de repente, esse padrão é interrompido. É como assistir a uma série e, no episódio seguinte, o protagonista simplesmente não aparecer. A mente busca explicações. Ela pensa: será que aconteceu algo? Será que ele está ocupado? Ou será que ele está me testando? Essa curiosidade pode parecer pequena, mas é a semente de algo muito maior. É nesse ponto que ela percebe, mesmo sem admitir, que já está pensando em você mais do que gostaria. O silêncio a coloca no papel de investigadora. E quanto mais ela procura respostas, mais você ocupa espaço na mente dela. Segunda reação: a insegurança. Com a curiosidade vem o desconforto. A ausência gera silêncio, e o silêncio abre espaço para a imaginação. Ela começa a pensar: será que fiz algo errado? Será que ele não gosta mais de mim? O ser humano odeia incertezas, mas as mulheres, em especial, tendem a criar narrativas emocionais para preencher o vazio. A mente dela começa a revisitar cada detalhe das últimas conversas, o tom da sua voz, a última mensagem, uma possível expressão facial. Ela procura pistas. E aqui está o detalhe: quanto mais insegura ela se sente, mais valor inconscientemente atribui a você. Porque o que ameaça nos perder ganha automaticamente mais importância do que aquilo que está sempre disponível. Essa insegurança é um reflexo direto do seu autocontrole. Você não disse nada, não fez escândalo, não tentou provar seu valor. Apenas sumiu. E isso foi suficiente para colocá-la em um estado de reflexão sobre si mesma. Terceira reação: a comparação com outros homens. Aqui começa um ponto crítico. Quando você desaparece, ela compara sua atitude com a dos outros homens que já passaram pela vida dela. Ela pensa: os outros me perseguiam. Os outros imploravam pela minha atenção. Ele não. Esse contraste cria uma percepção de valor. A ausência mostra que você é diferente, que você não precisa se arrastar por ninguém, que você não precisa estar presente o tempo todo para ter importância. É nesse momento que, sem perceber, você já se distancia da multidão. Porque a verdade é que a maioria dos homens não consegue suportar o silêncio. Eles precisam enviar aquela última mensagem, precisam provar algo, precisam implorar por uma resposta. Você não. E essa diferença é marcante. Quarta reação: a raiva silenciosa. Mas nem tudo é admiração. Muitas vezes, o desaparecimento gera raiva. Ela pensa: quem ele pensa que é para me ignorar? Ele acha que pode simplesmente sumir e eu vou me importar? Esse tipo de raiva nasce do ego ferido. Porque, até então, ela acreditava que tinha controle sobre você, que bastava estalar os dedos e você estaria ali. Mas quando você quebra essa expectativa, o ego se sente atacado. E aqui está a verdade: a raiva é uma prova de interesse. Se ela realmente fosse indiferente, não sentiria nada. O fato de sentir raiva é a prova de que seu silêncio atingiu algo dentro dela. O estoicismo nos ensina que não devemos reagir ao que sentimos, mas compreender. E é exatamente isso que você faz ao desaparecer. Não reaja ao impulso de estar sempre presente, e isso, por si só, já é uma forma de vitória. Quinta reação: o desejo de chamar sua atenção. Nesse ponto, muitas mulheres recorrem a estratégias sutis, e às vezes nem tão sutis, para quebrar o silêncio que você criou. Ela pode começar a postar fotos mais provocativas, frases misteriosas,
indiretas em redes sociais. Pode curtir publicações antigas suas ou até inventar desculpas para reaparecer. Tudo isso é uma tentativa inconsciente de trazer você de volta para o campo de visão dela. É como se ela dissesse: eu sei que você está em silêncio, mas vou fazer de tudo para que me note novamente. Esse é o poder do vazio. Ele cria movimento. E esse movimento, dessa vez, vem dela. Sexta reação: a dúvida sobre suas próprias escolhas. Agora o jogo começa a ficar mais sério. Ela começa a se perguntar: será que eu deveria ter valorizado mais quando ele estava presente? Será que perdi alguém que realmente tinha valor? Essa dúvida abre uma ferida profunda. Porque antes, quando você estava disponível, ela acreditava que tinha o controle. Mas agora, o controle escapou das mãos dela. Essa reflexão pode levar ao arrependimento. E o arrependimento é um dos sentimentos mais poderosos que podem surgir. Ele não nasce do que você fez, mas do que ela deixou de fazer. E tudo isso foi desencadeado pelo simples ato de você não estar mais lá. Sétima reação: o medo de substituição. Poucas coisas são tão fortes quanto o medo de ser substituída. Ela pensa: e se ele encontrou outra? E se agora ele está dando atenção a alguém melhor do que eu? Esse medo é visceral. Mexe diretamente com o instinto de posse, aquele desejo de ser única, de ser insubstituível. E aqui está a ironia. Mesmo que você não tenha ninguém, mesmo que esteja apenas focando em si mesmo, o simples fato de não estar presente já cria na mente dela a imagem de que outra pode ter tomado o lugar dela. Esse pensamento é corrosivo, porque o medo da perda é sempre mais intenso do que o prazer da conquista. Oitava reação: a lembrança dos melhores momentos. A mente humana tem um mecanismo curioso. Quando perdemos algo, tendemos a lembrar apenas dos melhores momentos e não dos piores. Ela começa a lembrar das conversas, dos risos, dos pequenos gestos. Aquilo que parecia banal agora se torna especial. O silêncio cria nostalgia. E a nostalgia é perigosa, porque transforma você em uma memória idealizada. Quanto mais tempo passa, mais perfeitos parecem os momentos que vocês viveram. E a ausência, nesse caso, trabalha a seu favor, porque a mente dela faz o trabalho de aumentar o seu valor sem que você precise mover um dedo. Nona reação: o impulso de correr atrás. Quando o peso do silêncio se torna insuportável, muitas vezes ela decide agir. Pode mandar uma mensagem, curtir uma foto antiga, puxar conversa com uma desculpa qualquer. Algumas vão até criar situações apenas para chamar sua atenção. Esse é o ponto em que os papéis se invertem. O que antes era você tentando conquistar, agora é ela tentando recuperar. O silêncio vira imã. E quanto mais você controla esse silêncio, mais forte o efeito se torna. Décima reação: o respeito silencioso. No final, quando todas as emoções já passaram, nasce algo raro: respeito. Ela percebe que você não é um homem comum, que você não precisa implorar, não precisa estar sempre disponível, não precisa provar nada. O simples fato de você conseguir desaparecer mostra que você tem disciplina, autocontrole, força interior. E isso, para qualquer pessoa, é admirável. O respeito não nasce das palavras que você diz, mas das atitudes que você toma. E desaparecer, quando feito com sabedoria, é uma atitude que comunica mais do que qualquer discurso. O que você deve entender com tudo isso é simples: desaparecer não é manipulação barata. Não é orgulho vazio. É disciplina. É autocontrole. É colocar em prática um dos maiores princípios do estoicismo: não ser escravo das próprias emoções, não depender da aprovação dos outros, não precisar estar sempre presente para ter valor. A sua ausência prova que você é completo por si mesmo, que você pode estar só e ainda ser forte, que não precisa de aplausos para se sentir válido. Enquanto a maioria corre atrás, você desaparece. Enquanto a maioria implora, você observa. Enquanto a maioria fala demais, você deixa o silêncio falar por você. E, no fim, é o silêncio que a faz pensar, sentir, reagir. É o silêncio que cria respeito. É o silêncio que te transforma em inesquecível. Se você chegou até aqui, é porque busca evolução de verdade. Então, faça parte dessa comunidade. Inscreva-se agora no canal Eco dos Estoicos. Deixe o seu like para fortalecer essa mensagem. E comente aqui embaixo qual dessas reações você já percebeu na prática. Nunca esqueça, a presença pode agradar, mas é a ausência que transforma.